Todos os dias, enfrentamos uma série de decisões e interações sociais, muitas vezes sem perceber as correntes invisíveis que guiam nossas escolhas. E se eu te dissesse que a sabedoria estoica antiga e as técnicas psicológicas modernas podem ser o seu mapa e bússola nesse oceano, capacitando você a influenciar resultados e fomentar conexões genuínas? Hoje, vamos explorar estratégias psicológicas combinadas com princípios estoicos que podem te ajudar a dominar qualquer situação, seja uma negociação difícil no trabalho, uma dinâmica complexa em relacionamentos ou simplesmente suas interações diárias. Esses truques testados pelo tempo não só oferecem soluções práticas, mas também incentivam uma compreensão profunda do comportamento humano, alinhando-se ao compromisso estoico de viver uma vida pensativa e intencional. Fique atento enquanto exploramos essas técnicas fascinantes que prometem transformar a maneira como você interage com o mundo ao seu redor, garantindo que você saia não apenas informado, mas empoderado. Se você valoriza o que estamos fazendo aqui, compartilhando insights e estratégias que podem realmente transformar suas interações diárias, um simples favor e gratuito que eu peço é que você se inscreva no canal. E confie em mim, você não vai querer pular nenhuma parte deste vídeo, pois cada truque se baseia no anterior, criando um conjunto abrangente de ferramentas para dominar a narrativa da sua vida. Truque 1. O poder do nome. Imagine que você entra em uma sala e alguém te cumprimenta pelo nome com um sorriso acolhedor. Imediatamente, você se sente importante, como se não fosse apenas mais um rosto na multidão, mas alguém memorável e valorizado. Isso não é apenas agradável, é poderoso. Usar o nome de alguém em uma conversa é como um aperto de mão verbal, uma afirmação da identidade da pessoa, o que pode abrir portas para uma comunicação e confiança mais profundas. É sobre fazer um esforço consciente para ver a pessoa à sua frente como um indivíduo único, e não apenas como um meio para um fim, que é um princípio central nos ensinamentos estoicos sobre interações éticas. Do ponto de vista psicológico, quando você se dirige a alguém pelo nome, você se conecta com sua identidade fundamental. É um reconhecimento que diz: eu vejo você, eu te reconheço, e você é importante para mim. Isso pode ser especialmente impactante em um mundo onde a comunicação digital muitas vezes dilui as conexões pessoais. É uma ferramenta que, quando usada genuinamente, melhora nossas interações e as torna mais significativas. Por exemplo, em uma negociação ou reunião de equipe, simplesmente começar com "eu concordo com seu ponto", fulano pode afirmar a contribuição da outra pessoa, tornando-a mais aberta e cooperativa. No entanto, assim como qualquer ferramenta poderosa, a chave está na aplicação autêntica. O estoicismo nos ensina não apenas sobre o ato em si, mas sobre a intenção por trás dele. Usar um nome não deve ser uma tática manipulativa, mas uma expressão genuína de respeito pela pessoa. É sobre construir uma base de sinceridade em nossas interações, alinhando-se ao valor estoico de viver uma vida virtuosa através de relacionamentos honestos e significativos. Truque 2. O sorriso. Pense na última vez que alguém sorriu genuinamente para você. Não foi apenas os lábios que se moveram, os olhos brilharam, refletindo um sorriso verdadeiro, o que os psicólogos chamam de sorriso Duchenne. Esse tipo de sorriso, que envolve a contração dos músculos zigomáticos maiores e o orbicular dos olhos, é universalmente reconhecido como um sinal de felicidade genuína e sinceridade. Um sorriso assim pode desarmar dúvidas, fomentar confiança e até elevar nosso humor e o do receptor. Do ponto de vista estoico, um sorriso genuíno alinha-se com a filosofia de gerenciar nossas emoções e expressões de maneiras que contribuem positivamente para o ambiente ao nosso redor. Marco Aurélio argumentaria que o ato de sorrir não só reflete nossa disposição interna, mas também a influencia. Ao escolher sorrir genuinamente, cultivamos um estado interno de paz e contentamento, que irradia para influenciar aqueles ao nosso redor. Psicologicamente, sorrir pode de fato atuar como uma ferramenta sutil de influência, sendo contagioso. Ver um sorriso tende a provocar um sorriso em resposta, criando um ciclo de interação positiva. Esse ciclo pode suavizar situações sociais e torná-las mais agradáveis, facilitando a comunicação e reduzindo o estresse. Em ambientes profissionais, um sorriso pode quebrar o gelo e tornar você mais acessível, sinalizando que está aberto e cooperativo, atributos que podem incentivar a colaboração e promover um ambiente de trabalho positivo. No entanto, o poder de um sorriso genuíno também vem com a responsabilidade de usá-lo sabiamente e sinceramente.
O estoicismo nos ensina a evitar superficialidade em nossas interações. Portanto, o sorriso não deve ser usado como uma máscara ou ferramenta social manipulada para alcançar ganhos pessoais sem considerar sua autenticidade. Em vez disso, deve ser uma expressão do nosso estado genuíno ou um esforço para afetar positivamente a situação para todos os envolvidos. Truque 3. Espelhamento. Os estoicos acreditam em viver de acordo com a natureza, o que inclui reconhecer e respeitar nossa natureza social inerente. Ao espelhar alguém sutilmente, nos alinhamos mais estreitamente com suas emoções e perspectivas, facilitando uma comunicação mais profunda. Por exemplo, se alguém se inclina para frente enquanto compartilha uma história e você faz o mesmo, está comunicando não verbalmente que está engajado e interessado. Esse simples ato pode tornar a conversa mais significativa para ambas as partes envolvidas. Do ponto de vista psicológico, o espelhamento pode melhorar significativamente a eficácia da comunicação. Quando refletimos os gestos ou o tom de alguém, podemos inconscientemente sinalizar que compartilhamos semelhanças, aumentando sentimentos de confiança e simpatia. Isso não é apenas útil em relacionamentos pessoais, mas também é inestimável em ambientes profissionais, como negociações ou reuniões com clientes, onde estabelecer rapport rapidamente pode ser crucial para o sucesso. No entanto, é importante abordar o espelhamento com a intenção correta, alinhada aos princípios estoicos. Não deve ser sobre manipulação, mas sim sobre fomentar conexões genuínas. Os estoicos ensinaram que nossas ações devem ser guiadas pela virtude e pelo bem comum, e não por motivos egoístas. Portanto, quando espelhamos outros, deve ser com o objetivo de entendê-los melhor e contribuir positivamente para a interação, não simplesmente para persuadi-los ao nosso ponto de vista. Além disso, o espelhamento deve ser sutil e natural. Exagerá-lo pode fazer você parecer insincero ou até mesmo estranho. É sobre encontrar um equilíbrio onde suas ações se sintam tanto reflexivas quanto originais. Você pode começar apenas acompanhando o ritmo com que a outra pessoa fala ou imitando sutilmente sua postura. Essas pequenas ações podem levar a uma interação mais suave e sincronizada, percebida a nível subconsciente como mais genuína e envolvente. Truque 4. A técnica do favor. Isso pode parecer contraintuitivo à primeira vista, mas está baseado em um viés psicológico profundo conhecido como o efeito Ben Franklin. Franklin uma vez pediu emprestado um livro raro a um adversário político e, através desse simples pedido, transformou um inimigo em um amigo. É um exemplo claro de como pedir um favor pode aumentar os sentimentos positivos de outra pessoa em relação a você, à medida que ela justifica sua ação assumindo que deve gostar da pessoa que ajudou. No contexto do estoicismo, essa técnica alinha-se com a ênfase da filosofia na ajuda mútua e na cooperação entre indivíduos. Os estoicos acreditam em viver de acordo com a virtude e frequentemente enfatizam a importância de construir relacionamentos harmoniosos e de apoio. Quando você pede um favor, está se envolvendo em uma troca sutil que reconhece a capacidade do outro e mostra confiança, elemento-chave em qualquer relacionamento estoico. Essa abordagem fomenta um senso de comunidade e interdependência, onde as conexões pessoais são fortalecidas por atos de assistência. Psicologicamente, quando alguém nos faz um favor, inconscientemente busca consistência em seu comportamento e atitudes. Se ajudam-nos, sua mente racionaliza que deve ter uma opinião favorável sobre nós, aprofundando o vínculo. No entanto, é importante garantir que os favores sejam razoáveis e não causem desconforto ou a sensação de imposição. A abordagem estoica aconselha que o pedido seja ético e considerado, refletindo o equilíbrio entre interesses pessoais e o bem-estar dos outros. Além disso, essa técnica pode aumentar a autoestima do ajudante. Quando permitimos que alguém nos ajude, afirmamos seu valor e habilidades, o que pode aumentar sua confiança e senso de autoestima. Do ponto de vista estoico, ajudar os outros é uma forma de praticar a virtude, promovendo uma vida de serviço e envolvimento comunitário. Portanto, ao solicitar favores pequenos e manejáveis, não só melhoramos nossos relacionamentos interpessoais, mas também contribuímos positivamente para o desenvolvimento do caráter dos outros. Truque 5. A lei da reciprocidade. Este é um princípio psicológico profundo que explora o cerne do nosso ser social. Baseia-se na ideia de que, quando alguém faz algo de bom para nós, sentimos uma obrigação implícita de retribuir o favor. Isso é conhecido como reciprocidade.
No contexto dos princípios estoicos, a reciprocidade está alinhada com a prática de virtudes como justiça e equidade. Os estoicos acreditam em agir com benevolência e justiça para criar um equilíbrio harmonioso em nossas relações. Quando praticamos atos de bondade e generosidade, criamos uma rede de apoio e respeito mútuo. Psicologicamente, a reciprocidade pode atuar como uma poderosa alavanca em interações sociais, transformando meros contatos em aliados e amigos. Ao iniciar uma interação com um ato de bondade, você pode influenciar profundamente a disposição da outra pessoa para retribuir de maneira positiva. Por exemplo, ao fornecer ajuda ou oferecer algo de valor sem esperar algo em troca imediato, você está criando uma base para que a outra parte se sinta inclinada a retribuir a gentileza. Isso pode se manifestar em favoráveis negociações ou colaborações futuras, como em um projeto de trabalho em equipe. No entanto, é essencial lembrar que a reciprocidade deve ser genuína. O estoicismo enfatiza que nossas ações devem ser realizadas com a intenção correta, e não apenas para obter um retorno. A prática da virtude deve ser motivada por um desejo de promover o bem-estar dos outros e construir relacionamentos baseados em respeito mútuo, e não apenas para ganhar algo em troca. Em suma, ao adotar a lei da reciprocidade, é importante fazê-lo de maneira autêntica, assegurando que nossas ações de bondade não sejam realizadas apenas para manipular ou obter vantagens, mas para criar uma rede de apoio recíproco e genuíno. Truque 6. O princípio da escassez. A psicologia da escassez explora como a percepção de um recurso como limitado pode aumentar seu valor percebido. Isso é evidenciado quando ofertas de tempo limitado ou recursos limitados geram um senso de urgência que pode motivar as pessoas a agir. No estoicismo, esse princípio pode ser compreendido através da lente da compreensão da natureza das coisas e da aceitação de sua impermanência. Os estoicos encorajam a reconhecer a transitoriedade dos recursos e experiências, e usar esse reconhecimento para valorizar o presente e viver de maneira mais plena. Psicologicamente, o princípio da escassez pode ser uma ferramenta poderosa para incentivar ações rápidas e decisões mais ponderadas. Quando algo é percebido como raro ou limitado, o desejo por ele pode aumentar significativamente. Por exemplo, em uma campanha de marketing, uma oferta limitada pode impulsionar as vendas de maneira eficaz, pois cria um senso de urgência. No entanto, ao aplicar o princípio da escassez, é crucial fazer isso com integridade e não manipular os outros de forma a criar uma falsa sensação de urgência. O estoicismo ensina que devemos praticar a virtude em todas as nossas ações, garantindo que não exploramos ou enganamos os outros para alcançar nossos próprios objetivos. Em vez disso, a escassez deve ser usada para enfatizar a importância real de um recurso ou oportunidade, encorajando a apreciação genuína e a decisão ponderada. Quando compreendemos que a escassez é uma parte natural da vida, podemos usar essa percepção para criar um senso de valorização e gratidão pelas oportunidades e recursos que temos, alinhando nossos esforços com uma perspectiva equilibrada e ética. Truque 7. O princípio do compromisso e coerência. O princípio do compromisso e coerência explora como as pessoas tendem a manter uma consistência entre suas palavras e ações. Quando alguém se compromete publicamente a algo, tende a se manter fiel a esse compromisso para evitar a dissonância cognitiva. No contexto estoico, a coerência é vista como uma extensão do autocontrole e da integridade pessoal. Os estoicos valorizam viver de acordo com princípios éticos e manter a coerência entre o pensamento e a ação como um reflexo da virtude pessoal. Psicologicamente, quando alguém faz um compromisso, especialmente em um contexto público ou em grupo, está mais inclinado a cumprir esse compromisso para manter uma imagem de consistência e confiabilidade. Por exemplo, se você consegue que alguém aceite um pequeno compromisso inicial, é mais provável que aceite compromissos maiores no futuro. Isso é muitas vezes utilizado em técnicas de vendas e em estratégias de engajamento, onde o compromisso inicial é um passo para um envolvimento mais profundo. No entanto, é crucial que o compromisso e a coerência sejam aplicados de maneira ética. O estoicismo ensina que a coerência deve estar alinhada com a virtude e a verdade, não apenas com interesses pessoais ou manipulação. Manter a coerência deve ser um reflexo de um compromisso genuíno com nossos princípios e valores, e não uma ferramenta para enganar ou pressionar os outros. Em resumo, o princípio do compromisso e coerência pode ser um poderoso aliado em interações sociais e negociações, mas deve ser usado como uma base de integridade e honestidade para promover resultados positivos e alinhados com os valores éticos.
Truque 8. O efeito halo. O efeito halo refere-se à tendência de deixar uma característica positiva de uma pessoa influenciar nossa percepção de suas outras qualidades. Por exemplo, se você acha que alguém é atraente, pode inconscientemente assumir que essa pessoa também é mais competente ou amigável. No contexto estoico, o efeito halo pode ser compreendido como uma extensão da nossa tendência de formar impressões baseadas em informações limitadas. Os estoicos encorajam a avaliar as pessoas e situações com uma mente clara e a basear nossas percepções em uma análise cuidadosa, e não em impressões superficiais. Psicologicamente, o efeito halo pode ser uma ferramenta poderosa em interações sociais e profissionais. Ao destacar uma característica positiva de uma pessoa ou situação, você pode influenciar a percepção geral de maneira favorável. No entanto, é importante ser consciente de como o efeito halo pode levar a julgamentos distorcidos e garantir que nossas avaliações sejam baseadas em uma compreensão completa e justa. No campo profissional, isso pode significar focar em uma competência específica que você valoriza e que pode destacar em uma avaliação ou em uma apresentação, sem deixar que essa percepção positiva obscureça uma análise completa de outros atributos ou habilidades. O estoicismo nos ensina a praticar discernimento e a evitar ser enganado por aparências superficiais ou impressões iniciais. Embora o efeito halo possa influenciar nossas percepções, é crucial manter a integridade e a justiça em nossas avaliações, garantindo que nossas decisões sejam fundamentadas em uma visão equilibrada e bem informada. Truque 9. A regra dos 3. A regra dos 3 é uma técnica simples e eficaz usada em várias áreas, desde a comunicação até o design e a psicologia. A ideia central é que as pessoas tendem a se lembrar e processar informações mais facilmente quando são apresentadas em grupos de 3. Essa técnica pode ser aplicada para melhorar a clareza e a retenção de informações. No contexto do estoicismo, a regra dos 3 pode ser vista como um método para estruturar o pensamento e a comunicação de maneira mais eficaz e equilibrada. Os estoicos acreditam na importância da clareza mental e da simplicidade como ferramentas para a virtude e a sabedoria. Psicologicamente, a regra dos 3 pode ser usada para apresentar ideias de maneira mais memorável e impactante. Quando você organiza informações em grupos de 3, pode melhorar a compreensão e a retenção. Por exemplo, ao fazer uma apresentação ou escrever um argumento, apresentar 3 pontos principais pode ajudar a tornar sua mensagem mais clara e persuasiva. Além disso, a regra dos 3 pode ser aplicada em negociações e comunicações, onde apresentar 3 argumentos ou opções pode facilitar a tomada de decisão e tornar a proposta mais convincente. No entanto, é importante garantir que a aplicação da regra dos 3 não se torne uma fórmula rígida que limita a complexidade necessária para uma discussão completa. O estoicismo nos ensina a buscar a verdade e a clareza, e isso deve se refletir na forma como comunicamos nossas ideias. A regra dos 3 deve ser usada como uma ferramenta para melhorar a eficácia e a clareza, mantendo a integridade e a profundidade do conteúdo. Truque 10. A técnica de perguntas. Fazer perguntas eficazes é uma habilidade poderosa tanto na comunicação quanto na persuasão. Perguntas abertas, que incentivam a reflexão e o diálogo, podem ajudar a esclarecer pontos de vista e aprofundar a compreensão. No contexto estoico, fazer perguntas também está alinhado com a prática da sabedoria e do autoconhecimento. Os estoicos valorizam a reflexão profunda e o questionamento como meios para alcançar a verdade e a virtude. Psicologicamente, as perguntas podem ser usadas para influenciar e orientar uma conversa ou uma situação de maneira mais produtiva. Ao fazer perguntas que incentivem a reflexão e o diálogo, você pode ajudar os outros a explorar suas próprias ideias e perspectivas, criando um espaço para uma comunicação mais aberta e significativa. Além disso, as perguntas podem ser usadas para direcionar a conversa de maneira a enfatizar certos pontos ou facilitar a resolução de problemas. No entanto, é importante fazer perguntas com a intenção correta. O estoicismo nos ensina a buscar a verdade e a praticar a virtude em todas as nossas interações. Perguntas devem ser usadas para promover uma comunicação genuína e a compreensão mútua, e não para manipular ou controlar os outros. Fazer perguntas eficazes requer uma abordagem de empatia e respeito, garantindo que a conversa seja construtiva e enriquecedora para todas as partes envolvidas. Truque 11. O princípio da similaridade.
O princípio da similaridade explora como as pessoas tendem a se sentir mais atraídas e confortáveis com aqueles que percebem como semelhantes a elas. Isso pode ser baseado em características superficiais, como aparência e interesses, ou em valores e crenças mais profundos. No contexto estoico, a similaridade pode ser vista como uma forma de reconhecer a humanidade comum que nos une e criar um ambiente de compreensão e empatia. Os estoicos valorizam a conexão e a harmonia nas relações humanas, e a similaridade pode ser uma forma de facilitar essas conexões. Psicologicamente, a similaridade pode ser uma ferramenta poderosa para construir relacionamentos e criar uma sensação de pertencimento. Quando você se apresenta ou se comunica de uma maneira que ressalta semelhanças, pode aumentar a afinidade e a confiança mútua. Por exemplo, ao criar uma conexão com alguém, pode ser útil destacar interesses ou valores comuns para estabelecer uma base de entendimento e simpatia. No entanto, é importante lembrar que a similaridade não deve ser usada para excluir ou diminuir a importância das diferenças. O estoicismo nos ensina a praticar a justiça e a inclusão, reconhecendo que todas as pessoas têm valor e dignidade independentemente das semelhanças ou diferenças. Em vez de usar a similaridade para manipular ou criar divisões, devemos buscar criar um ambiente de respeito e compreensão, valorizando tanto as semelhanças quanto as diferenças. Truque 12. A técnica da análise de custos e benefícios. A análise de custos e benefícios é uma abordagem prática para tomar decisões, onde se avalia o valor relativo das vantagens e desvantagens de uma determinada ação ou escolha. No contexto estoico, essa técnica pode ser compreendida como uma forma de praticar a prudência e a razão. Os estoicos acreditam na importância de tomar decisões com base na razão e na análise cuidadosa, em vez de ser guiado por emoções ou impulsos. Psicologicamente, a análise de custos e benefícios pode ajudar a tomar decisões mais informadas e equilibradas. Ao pesar os prós e contras de uma decisão, você pode identificar a opção que oferece o maior valor e minimizar os riscos. Por exemplo, ao decidir sobre uma oportunidade de investimento, a análise cuidadosa dos custos e benefícios pode ajudar a evitar decisões impulsivas e a escolher a opção mais vantajosa. No entanto, é importante que a análise de custos e benefícios seja feita de maneira equilibrada e objetiva, sem permitir que fatores emocionais distorçam a avaliação. O estoicismo ensina que devemos manter a razão e a clareza em todas as nossas decisões, garantindo que nossas escolhas estejam alinhadas com a virtude e o bem-estar a longo prazo. Em resumo, a técnica da análise de custos e benefícios pode ser uma ferramenta valiosa para tomar decisões ponderadas e equilibradas, desde que seja aplicada com integridade e racionalidade. Esses truques podem servir como orientações práticas para melhorar a comunicação e a influência de maneira ética e alinhada com os princípios estoicos. O estoicismo, com sua ênfase na virtude, na razão e na justiça, oferece uma base sólida para aplicar essas técnicas de maneira a promover interações autênticas e construtivas.